em breve. Deixa eu ver. Fala, galera que tá lá, que tá aí assistindo depois. Eu esqueci de começar a gravar, tá? Foi mal aí. Eu só falei que a prova vai ser na próxima aula. Falei algumas coisas, né, na verdade, mas a prova vai ser na próxima terça, dia 22, e próxima quinta, segunda chamada, vai ser exclusivamente pelo áudio. Foi mal aí, agora a gente vai começar a aula em si. Obrigado, Paloma, obrigado por quem me avisou. Show, show, show. Realmente eu esqueci de começar a gravar. Turma, então, hoje a gente vai entrar numa matéria bem grande, tá bom? E essa matéria bem grande vai requerer que vocês assistam, ou pelo menos revejam, teoria geral do processo civil. Porque tem muita coisa da teoria geral do processo civil que eu, infelizmente, não vou conseguir revisar com vocês, porque só prova no processo penal já é muita coisa. Avalie se eu for recapitular o que vocês viram em teoria geral do processo civil. Professor, o que é isso? O que é que eu preciso rever do processo civil? Já eu vou falar sobre isso. A gente está estudando ainda, né, a unidade 3, terminamos a unidade 1, comunicações processuais, né, citação, intimação e notificação, e a gente está estudando dentro da unidade 3 as demais unidades. Então a gente saiu da unidade 1 e hoje a gente vai para a unidade 2. Por que a gente vai para a unidade 2 hoje? Porque a gente parou aqui, ó, nas audiências de instrução. Tem um oferecimento da denúncia, vai para o juiz, que recebe ou rejeita. Se o juiz recebe, ele determina a citação do acusado, que vai ser a pessoal, como regra no processo criminal, ou pode ser a ficta, pode ser a ficta, dependendo do caso, que é a com hora certa e a por edital. Feita a citação, ele responde à acusação obrigatoriamente. Não esqueçam da súmula 523 do STF, que vai falar que no processo criminal, todo e qualquer ato, a partir da citação, todo e qualquer ato tem que ser por meio de advogado. Todo e qualquer ato. Inclusive, na lei de drogas, que depois eu falo da lei de drogas, antes mesmo da citação você já tem que ter advogado. Inclusive, a inovação do pacote de crime, quando o policial militar investigado for começar a ser investigado, tem que ter advogado. Lembram que a gente conversou sobre isso? Então, cada vez mais o nosso sistema acusatório está mandando que o investigado, que o acusado tenha advogado. O fato é que essa resposta à acusação vai ser feita pelo advogado contratado por ele ou mesmo pelo defensor público. Depois da resposta à acusação, vai para o juiz, que absolve sumariamente ou marca audiência de instrução. A instrução, como você sabe, é a audiência de produção de provas. E aí você já notou que a ordem da oitiva aqui é a ordem do artigo 400. Primeira vítima, testemunho de acusação, testemunho de defesa, reconhecimento de peritos, reconhecimento de coisas de pessoas, acariação e, por último, é ouvir o acusado. Então a gente entra agora na unidade 2. Então a audiência de instrução, que é a de produção de provas, a gente começa agora falando da teoria geral da prova, e depois que eu acabar de falar da teoria geral da prova, que vai ser após a nossa avaliação, após a AV1 e a AV2, aí a gente vai voltar a falar sobre a teoria geral da prova, termina e começa provas em espécie. Aí a gente vai passar umas 2 semanas falando só de prova em espécie. Só de depoimento da vítima, depoimento das testemunhas, depoimento do acusado, perícia. A gente vai passar umas 2 semanas, talvez até mais, só falando das provas em espécie. Então, das maiores matérias é essa que a gente entra na aula de hoje. Então, a gente está na audiência de instrução, onde a gente vai falar de teoria geral da prova. Aí eu falei para vocês, turma, que para você estudar essa matéria, você tem que rever muita coisa do que foi estudado em processo civil, em teoria geral do processo civil. Por exemplo, o conceito da prova, que eu vou falar, objeto da prova, classificação da prova e princípios da prova. Então é uma matéria que eu não vou ter tempo, infelizmente, de revisar com vocês. Então peguem um livro de teoria geral do processo, se você já tiver essa cadeira no 4º semestre, por exemplo, da Ada Pellegrini Grinove, que é o mais famoso, e dê uma lida sobre conceito da prova, que aí eu vou falar do conceito, mas eu não vou falar da classificação da prova, não vou falar do objeto das provas e não vou falar dos princípios das provas. Isso é algo que vocês viram em teoria geral do processo civil, tranquilo? Ah, professor, eu não lembro, eu quero estudar. Pegue o livro da Ada Pellegrini Grinove e outros de teoria geral do processo, que vai ter essa parte. Por que eu não vou revisar? Porque é muita coisa. E essa matéria é muito grande.
E aí, se eu for revisar o que vocês já viram, aí eu não ando com a nossa matéria, eu já revisei o pacote de crime, né? Que é uma coisa que eu acho essencial vocês saberem. O que a gente vai fazer? Vai estudar a prova, a teoria geral da prova, no processo penal. Então, só para vocês relembrarem princípios que vocês viram lá. Contraditório, ampla defesa, que vocês estudaram comigo no processo penal 1. Vocês viram o princípio da comunhão das provas, é um princípio super importante. Esse princípio da comunhão das provas, ele vai dizer que tanto faz a prova ser produzida pela acusação ou pela defesa, a prova é juntada ao processo, a prova, ela vale para as duas partes. Então, eu sou a acusação, o Vitor é a defesa. Eu paguei caríssimo para fazer uma perícia. Essa perícia que eu juntei ao processo, a partir do momento que eu juntei ao processo, o Vitor, que não pagou por essa perícia, pode usar. Então, a perícia, ou seja, as provas, quando são juntadas ao processo, elas podem ser usadas por ambas as partes. Não é que a prova, porque eu produzi, só eu posso falar dela. Na verdade, a prova, quando ela é produzida, ela junta ao processo, ela vale aquela prova, inclusive, contra você. Então, toda prova que se junta ao processo pode ser usada a seu favor ou contra você. Até porque, dentro do nosso sistema acusatório, o gestor da prova é o juiz. Você produz prova para o juiz. Daí porque vem, turma, então vamos começar a nossa matéria aqui, né? Teoria geral da prova, e aqui a prova no processo criminal. Me perdoe, não tenho tempo de revisar a teoria geral do processo civil com vocês, e daí porque, com base no que eu estou falando, você já pode anotar o conceito de prova, tá? Turma, provas são todos os elementos produzidos para formar o convencimento do magistrado. Prova é todos os elementos produzidos para formar, o convencimento do magistrado. Não esqueçam um princípio super caro do processo penal, que é o princípio da verdade real, que vocês estudaram no semestre passado. No semestre passado, para quem foi meu aluno, eu disse, no processo civil é princípio da verdade formal. Processo penal, princípio da verdade real. O que isso significa? Que um juiz criminal, ele tem que tentar entender, tem que tentar buscar o que realmente aconteceu, pessoal. Se o crime aconteceu, como o crime aconteceu, quem foi o autor do delito. Então, isso é o que acontece no processo penal. Tanto é que no processo penal, a gente vai ver isso comigo, hoje eu não sei se dá tempo, mas vocês vão ver que o juiz vai poder produzir provas de ofício, sem ser provocado. Isso está no artigo 156 do SCPP. Então, o que é prova, né? Prova é todo elemento que é produzido para ajudar na formação da convicção do magistrado. Prova é todo elemento que é produzido que vai ajudar na convicção do magistrado. E no processo penal, a prova pode ser produzida pela acusação, pela defesa, ou pode ser produzida de ofício pelo juiz. É óbvio que o juiz tem que ser totalmente imparcial, de maneira que o juiz, ele não deve ficar mandando produzir provas de ofício o tempo todo, porque isso aí pode comprometer a parcialidade dele, certo? Mas o juiz, no processo criminal, pode sim ser produzido, pode sim mandar produzir provas de ofício. Então, prova é todo elemento que ajuda a formar a convicção do magistrado. A prova é destinada ao juiz, então a acusação faz provas para o juiz, defesa faz prova para o juiz faz prova para ele mesmo. É o juiz aqui, o gestor da prova, assim, é o juiz que vai conduzir essas provas, dizer quais são as provas lícitas, quais são as ilícitas, se for ilícita ele vai mandar desentranhar, tudo isso a gente vai conversar devagarinho. Então esse é o conceito de prova, tá? No processo penal, a gente precisa conversar sobre os sistemas de valoração das provas. Então, no processo penal, a gente precisa conversar sobre os sistemas de valoração das provas. Lembrem, turma, que nós estamos no sistema acusatório. Que no semestre passado, vocês diferenciaram o acusatório do inquisitivo e do misto. Espero que vocês lembrem disso. No inquisitivo, não tem contraditório, não tem ampla defesa.
No inquisitivo, o processo é sigiloso. Existe nítida fusão no inquisitivo das funções de acusar e julgar. Se você está muito rápido, mas é porque, turma, isso foi matéria do semestre passado. Eu queria só que vocês lembrassem que nós adotamos, o Brasil adotou o sistema acusatório e o sistema processual penal acusatório, e não o inquisitivo, tá bom? E esse acusatório é garantista, ou seja, é garantidor de direitos. O processo penal, ele existe para, durante o processo, garantir ao acusado aqueles tantos direitos que a Constituição manda e que os tratados internacionais mandam. Então, o processo penal existe para o acusado ter direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, ao indúbio pro réu. Então, o processo penal nosso, ele é acusatório, porque, entre outras características, existe a separação das funções de acusar, defender e julgar. O processo é público, o juiz tem que motivar as decisões judiciais, aí é matéria do semestre passado, e é um sistema acusatório garantista. Isso significa que o nosso sistema processual, ou seja, o processo penal existe para garantir ao acusado vários direitos previstos na lei, previstos na Constituição, previstos em tratados internacionais. Direito ao contraditório, ampla defesa, ao indúbio pro réu, devido processo legal, e por aí vai. Aí, turma, existem sistemas que valoram a prova, assim, sistemas que dizem como o juiz deve valorar a prova. Basicamente, existem 3 sistemas que valoram a prova. Esses sistemas são sistemas da íntima convicção do magistrado, do juiz, ou também chamado, turma, da certeza moral do julgador. Íntima convicção, ou certeza moral do julgador. Nós temos o sistema da prova legal ou tarifada, e nós temos, que é o que nós adotamos prioritariamente, que é o sistema, turma, da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do juiz. Então, como é que o juiz vai valorar essa prova? Como é que o juiz ele vai tratar essa prova? Nós temos 3 sistemas e o Brasil adotou... Desculpem. Nós temos 3 sistemas e o Brasil adotou como regra esse aqui, ó. Porque tem uma exceção. Então, regra do Brasil é o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do juiz. Do livre convencimento motivado do juiz. Esse sistema é o do Brasil, porque o artigo 5º e também o artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, diz que toda e qualquer decisão do juiz deve ser motivada. Toda e qualquer decisão do juiz deve ser fundamentada. Motivada, deve ser fundamentada. Turma, eu falei para vocês que uma das grandes alterações do pacote anticrime foi obrigar mais ainda o magistrado a motivar a decisão deles. A gente conversou sobre isso, tá na aula de pacote de crime esse semestre. Eu disse assim, ó, inseriu-se a nulidade, dizendo que se a decisão do juiz não for motivada, é nula. Inseriu-se várias alterações no pacote de crime, mandando o juiz motivar a decisão, com base no caso concreto. Se o juiz não motivar a decisão dele, de prisão, de busca e apreensão, de interceptação telefônica, se o juiz não motivar a decisão dele, essa decisão vai ser considerada nula. Porque nós adotamos o princípio, o sistema da persuasão racional, ou também chamado princípio do livre convencimento motivado do juiz. O que é que esse princípio significa, tá? Só para você saber. Diz que o juiz é livre para formar o convencimento dele com base nas provas produzidas.
Então, as provas foram produzidas. Foi produzida perícia, foi produzido depoimento do acusado, oitiva das testemunhas, oitiva da vítima. O processo tem lá 300 páginas. E aí tem várias provas. O juiz, ele é livre para apreciar essa prova do jeito que ele achar melhor. Isso significa que no nosso sistema, turma, não há hierarquia entre as provas. Não há hierarquia entre as provas. É decorrente do sistema que a gente adotou. Esse sistema do livre convencimento motivado do juiz ou da persuasão racional, para que tem alguém querendo entrar. Esse sistema do livre convencimento motivado do juiz ou da persuasão racional, que é a regra no Brasil, só vai ter uma exceção, chego já lá, é dizer que o juiz ele é livre para, com base nas provas que tem o processo, ele decidir. Ele é livre para achar que num processo, o depoimento do acusado, galera, vamos entrar pelo link. Ô, Cíntia, seja bem-vinda, linda. Bora entrar pelo link que manda por e-mail de vocês, ou que está na agenda do Google para vocês, está lá na agenda, é só clicar lá que vocês entram sem minha permissão, atrapalha a aula. Show. Turma, então, esse sistema do livre convencimento motivado do juiz ou da persuasão racional, ele vai dizer que não existe hierarquia entre as provas. Por quê? Porque o juiz, ao final, quando ele vai dar a sentença, absolvendo o cara, quando ele vai dar a sentença, condenando o cara, ou então quando ele vai decidir qualquer coisa, o juiz é livre para formar o convencimento dele, com base nas provas. Mas ele precisa motivar. Então, num processo, o juiz é livre para poder dizer que o depoimento da testemunha X vale mais do que o depoimento do acusado. No outro processo, ele pode achar que o depoimento do acusado é mais válido do que a perícia. No outro processo, ele pode achar que a perícia vai... Então, ou seja, não existe hierarquia entre as provas aqui. Você não pode dizer que a prova testemunhal vale mais do que a prova pericial, que vale mais que o depoimento do acusado. Não existe hierarquia entre as provas. O juiz é livre para, com base nas provas produzidas, decidir da forma como ele achar melhor. Só que o juiz, muito embora seja livre para decidir da forma como ele achar melhor, o juiz tem que motivar. E lembre, a motivação tem que ser concreta. Tem que ser com base no caso concreto. Não adianta o juiz dizer, o estupro é grave, vou manter a preventiva. O roubo, o Brasil não aguenta mais o roubo, não aguenta mais a corrupção, vou manter a preventiva. Não adianta. O estupro, no caso concreto, foi um crime grave, tendo em vista que o criminoso, o acusado, agiu de má fé, mostrou condutas libidinosas, não mostrou arrependimento. Ele tem que comprovar no caso concreto. Não adianta motivação abstrata. Motivações abstratas, turma, com base no o Brasil não aguenta mais corrupção, o roubo é grave, o estupro é grave. Motivações abstratas geram a nulidade da sentença. Motivações abstratas geram a nulidade da sentença. Turma, eu falei para vocês que a gente está dentro de um sistema processual penal acusatório garantista. E aí, a gente vai entrar numa crítica muito grande ao artigo 155 do CPP. E para você entrar nessa crítica, você tem que saber a diferença de elemento de informação que vocês viram no semestre passado. Elemento de informação é diferente de prova. Então, no semestre passado, você estudou que no inquérito policial é produzido elementos de informação, elementos informativos. E que no processo são produzidas provas. Qual é a principal diferença? É que a prova é produzida na frente do juiz, do magistrado, com contraditório. A prova é produzida na frente do magistrado, na frente do juiz, com contraditório. E a prova, turma, como regra, ela é produzida no processo. Como regra, a prova é produzida no processo. Elemento de informação, na grande maioria das vezes, é produzida na frente do delegado, sem contraditório,
porque o inquérito não tem contraditório e, como regra, é produzida no inquérito policial. Então, nunca esqueçam da diferença, tá, turma? Da diferença entre elemento de informação, que é produzido sem contraditório, e prova. Qual é a principal diferença de prova em elemento de informação? A principal diferença de prova e elemento de informação é que a prova tem contraditório. Nem que seja o contraditório diferido. Eu vou estudar já já com vocês, quando eu acabar de falar desses sistemas de valoração da prova, eu vou estudar já já com vocês as provas com contraditório diferido, ou postergado. Mas isso é outra questão. O fato é que elemento de informação não tem contraditório. E é produzido na frente do delegado, como regra durante o inquérito. A prova é produzida pelo juiz com contraditório e, como regra, é produzida durante o processo. Show? Talvez vocês estão com dúvida. Show. A ausência de contraditório, elemento de informação. Boa, Vitor. Com contraditório, é prova. Então, a gente está vendo, turma, que no sistema de valoração da prova, a regra é que o Brasil adotou o sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Significa que não tem hierarquia entre as provas. O juiz ele é livre para decidir, de acordo com as provas produzidas naquele processo, ele é livre para decidir como ele quer. Se ele condena, se ele absolve, se ele extingue a punibilidade. O juiz é livre. Esse é o sistema aqui no Brasil. Quem fundamenta esse sistema no Brasil? O artigo 93, inciso 9 da Constituição. Contudo, a decisão do juiz tem que ser motivada no caso concreto. Motivações com base no geral, no genérico, na lei, no achismo, são nulas, não valem. E o pacote de crime alterou o CPP várias vezes para reiterar que o juiz tem que motivar com base no caso concreto. Não existe hierarquia das provas. E agora a gente está entrando numa crítica que começou desde 2008 por conta do artigo 155. Então o artigo 155 ele foi alterado para permitir que o juiz possa usar, preste atenção no que eu estou dizendo, o juiz vai poder usar elementos informativos para condenar, para absolver, para extinguir a punibilidade do cara. Professor, qual é o problema do juiz utilizar elementos informativos? O problema é que a gente está no sistema processual penal acusatório, a Constituição manda que nós tenhamos um sistema processual penal acusatório, onde ele é garantista, garantidor de direitos. E um dos direitos que a Constituição garante é o contraditório. Permitir que o juiz fundamente a decisão dele com base no inquérito policial é permitir que o juiz tenha uma forma de burlar que o processo, não o juiz, né? Porque o juiz está fazendo o que a lei deixa. Que o processo penal consiga burlar um dos direitos mais importantes, que é o direito ao contraditório. Então a gente vai ler o 155 agora, do CPP, e a gente vai ver que o juiz, ele pode sim decidir, tá valendo, tá? Não é inconstitucional, só vai ser inconstitucional quando o Supremo disser que é inconstitucional, então hoje tá valendo. O juiz é livre para decidir, com base na prova, ou, desde 2008, com base nos elementos de informação. O que o juiz não pode é decidir só com base nos elementos de informação. Ele não pode decidir exclusivamente com base nos elementos de informação. Então, o juiz pode condenar o cara com base nos depoimentos das testemunhas do inquérito, que não foram ouvidas novamente no processo, pode, desde que ele pegue uma prova do processo. Então, o juiz, na hora de condenar, absolver e extinguir a punibilidade, ele pode pegar o inquérito todo e fundamentar no inquérito todo, que não teve contraditório, desde que ele use pelo menos uma prova. O que ele não pode é decidir só com base nos elementos de informação, só com base no inquérito. Para vocês entenderem melhor essa crítica que a gente está conversando, que a gente tem um sistema penal acusatório garantista, garantidor de direito, e que o juiz ele pode decidir com base em elementos de informação, o que é um contrassenso, eu vou ler o artigo 155 e vou aceitar alguém que está querendo entrar agora. Vamos lá, turma. Esse é o artigo 155, tá? Que é quando vocês vão começar a estudar da prova no processo penal. E a gente está estudando a teoria geral da prova, né? Que são só 3 artigos, mas vocês vão ver a trabalheira que esses 3 artigos eles dão.
Então ele diz assim, ó, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida com contraditório judicial. Ou seja, nós adotamos o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado. Então, o juiz formará sua convicção, seu convencimento, pela livre apreciação da prova. E toda prova tem contraditório judicial. O que mais caracteriza a prova, repito pela quinta vez, o que mais caracteriza a prova é que ela é produzida com contraditório, nem que seja contraditório diferido ou postergado, que a gente vai falar disso mais tarde. Então, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, na frente do juiz. Aí olha o que, é que ele vai falar agora, tá? Então, se ele é livre para apreciar a prova, as provas não têm hierarquia aqui. Uma perícia não vale mais do que a oitiva de uma testemunha. A oitiva de uma testemunha não vale mais que o depoimento do acusado. O juiz que, naquele caso concreto, vai ver qual prova, na convicção dele, vale mais. Então, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Qual é o grande problema desse artigo? O exclusivamente. Está dizendo que ele não pode condenar, absolver, extinguir a punibilidade ou dar qualquer outra decisão com base exclusivamente no inquérito. Mas ele pode utilizar um inquérito e uma prova. E aí não vai ter mais o exclusivamente. Então, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, esse artigo 155, desde que ele surgiu, ele tem uma crítica muito grande da doutrina, porque um sistema garantista como o nosso, que a Constituição manda que sejamos garantistas, e se você não concordar com isso, a gente tem que defender uma nova Constituição, o que é muito complicado no processo que a gente vive hoje. O sistema garantista como o nosso tem uma lei que admite que o juiz use um inquérito para condenar, para absolver ou para decidir. O que é meio complicado mesmo. O juiz deveria decidir só com base na prova. E toda prova é prova porque teve contraditório. Deu para entender essa crítica, turma? Todo mundo entendeu? Sim, não, mais ou menos. Me ajudem aí. Sidney, uma pergunta. Necessariamente foi dito que no processo penal o juiz não pode simplesmente condenar com base nos elementos de informação que são aqueles produzidos no inquérito. Mas, antes no processo penal, haveria a necessidade de repetir tudo aquilo que já foi produzido no âmbito do inquérito para fazer a validação e reconhecimento como sendo prova? Sim, e é exatamente isso, Júnior. Júnior, tua pergunta foi incrível, porque cai como uma luva na nossa discussão. Deixa eu só pedir para trazerem mais água, por favor, peraí. Pronto. Cai como uma luva a nossa discussão, Júnior. Tudo, quase tudo, que é produzido no inquérito é repetido no processo. Quase tudo que dá, Júnior, para que foi feito lá na frente do delegado ser repetido na frente do juiz, vai ser. Por isso que eu canso, enquanto oficial de justiça, eu vou lá no Júnior. Júnior, tu tem que ir para a audiência dia 1º de outubro, 10 horas, na terceira vara criminal, por exemplo. Aí o Júnior, não, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Aí eu digo, não, Júnior, mas você falou na frente do delegado. Não, eu falei foi na frente do juiz. E não foi. Júnior, quando um crime acontece, então aconteceu um crime aqui, eu sou testemunha. Eu sou levado até a delegacia, e aí vou ser ouvido pelo delegado. 2 anos depois, quando o processo começar, vai chegar um oficial de justiça na minha casa, e eu vou ter que ir para essa audiência. 2 anos depois, 3 anos depois, às vezes 10 anos depois, vai depender de vara para vara. Eu estou falando isso para vocês perceberem que tudo que foi produzido durante o inquérito, se der para ser repetido durante o processo, vai ser repetido. Porque durante o inquérito foi sem contraditório e na frente do delegado. Durante o processo vai ser com contraditório na frente do juiz. Então, somente se isso acontecer, Júnior, eu fui ouvido na delegacia hoje. Daqui a 2 anos eu vou ser ouvido na frente do juiz sobre a mesma coisa. Então, somente isso, meu depoimento, ele agora é prova
e até antes era um elemento de informação. Então, tudo que acontece no inquérito, que dá para ser repetido na frente do juiz, vai ser repetido na frente do juiz. Deu para entender, Júnior? Tu pergunta muito importante, cara. Me diz aí se tu entendeu. Entendi, sim. Perfeito. Obrigado. Show. E aí, turma, vai ser repetido para dar contraditório. Isso atrasa mais o processo prescreve, mas é o jeito porque nós somos garantistas, garantidores de direito. Aí, Júnior, só para vocês entenderem como é que acontece na prática, né? Hoje eu vi o crime, eu sei exatamente o que aconteceu. 2 anos depois, 3 anos depois, quando chegar um oficial de justiça dizendo que eu tenho que ir para audiência, eu não lembro mais do crime. Não lembro mais como eu lembrava hoje. Então, como eu lembro no dia de hoje. Aí o juiz vai chegar na audiência e depois que ele me qualificar e a gente vai estudar tudo isso, ele vai ler o depoimento meu na delegacia. Se, gente, no dia tal, na delegacia, você falou isso, 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 isso. Você confirma? Aí eu digo se eu confirmo, se eu não confirmo, se eu lembro, se eu não lembro. Eu não posso mentir. E aí, depois que eu confirmar, tá, o juiz vai me perguntar. Se o juiz estiver satisfeito, ele pede para a acusação me perguntar. Quando a acusação estiver satisfeita, a defesa vai me perguntar, eu sendo testemunha da acusação. Então, como eu não vou lembrar 2 anos depois, 3 anos depois do crime que aconteceu hoje, o juiz lê para mim como ele lê o meu depoimento na audiência. Então, pessoal, essa discussão é para vocês entenderem que o juiz pode sim condenar com base no inquérito. Ele só não pode condenar tão somente com base no inquérito. Ele tem que pegar um inquérito e mais alguma coisa. Aí ele pode condenar, pode absolver, pode extinguir a punibilidade, ele pode fazer o que ele quiser. Essa parte final do artigo eu vou estudar com vocês depois que eu acabar de falar dos sistemas da valoração da prova. Então, turma, nosso sistema é o da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado. Existe o sistema da prova legal ou tarifada, que o Brasil não adota, mas tem rastros deles. Tem resquícios dele. Como é esse sistema de valoração da prova legal ou prova tarifada? Aqui, o juiz é um mero operador matemático. Aqui, a lei, ela diz quanto vale cada prova. Então, a acusação produziu duas provas testemunhais, a defesa 3, teve confissão, teve não sei o quê. A lei, ela sai colocando o valor de cada prova que foi produzida. Ao final do processo, o juiz ele vira um mero operador matemático. Como é que o juiz vira um mero operador matemático? O juiz, ele no final desse processo, ele olha qual é o peso que a lei dá para cada prova. E ele faz uma operação matemática. Se der positivo, o juiz condena, se der negativo, o juiz absolve, de acordo com o que a lei manda. O Brasil, ele não adotou o sistema da prova legal ou tarifada. Repito, o Brasil não adotou o sistema da prova legal ou tarifada. O que a galera diz é que a gente tem resquício desse sistema, mas a gente não adotou. Ixi, o Brasil adota. Ó. O Brasil não adota. O Brasil não adota o sistema do prova legal ou tarifada, mas tem resquícios dele. Por quê? Porque um dos princípios que vigora aqui no Brasil, e você viu o interesse geral do processo, é o princípio da livre produção de provas. Da livre produção de provas. Você é livre, galera, para produzir a prova que você quiser aqui no Brasil. Provas nominadas ou taxadas, tá? E provas inominadas. O que é isso? Prova nominada e prova inominada. Turma, aqui no Brasil, você pode produzir provas previstas em lei ou provas não previstas em lei. Você é livre para produzir as provas, desde que essas provas sejam lícitas.
aqui no Brasil, você é livre para produzir as provas que você achar melhor. Professor, mas o Código de Processo Penal não prevê essa prova. Eu posso produzir? Pode. Então, por exemplo, o processo penal prevê depoimento da testemunha, depoimento da vítima, depoimento do acusado, prevê perícia, prevê acariação, prevê busca e apreensão. Tudo isso são meios de prova. E esses meios de provas são meios de provas nominados ou taxados. Porque estão taxados no processo penal como prova. Então, existem as provas que o CPP prevê. Essas provas que o CPP prevê são as provas nominadas, provas taxadas. Mas também existem as provas inominadas. São provas que o CPP não prevê, mas que você pode produzir. Eu contei para vocês, provavelmente, um caso no semestre passado de um assassinato onde o esposo matou a esposa na frente dos filhos. E aí, o esposo, ele era amigo do perito e o perito fez uma perícia falsa. Colocou que a esposa levou tiro nas pernas e morreu porque pegou no nervo ciático, não sei o que, não sei o que. Aí, a perícia, a acusação, pediu a exumação do corpo, bateu foto do corpo e e mandou imprimir a foto do corpo em tamanho real e mandou imprimir a foto da perícia, a perícia em si, aquele bonequinho, né, da perícia onde estavam os alvos, em papel celofane, em papel transparente. E no júri, a acusação colocava a foto da mulher com um tiro aqui e aqui na cabeça e colocou em cima o papel celofane, né, o papel transparente da perícia, mostrando que a perícia era falsa. O código nunca prevê foto, mas o código nunca previu que você vai fazer uma foto em tamanho real e nem muito menos um papel transparente. E por que o promotor, por que a acusação pode usar? Porque aqui você é livre para produzir as provas que você quiser, desde que essas provas sejam lícitas, e a questão da ilicitude da prova provavelmente vai ficar para a próxima aula, da quinta-feira depois da prova, ou terça-feira depois da prova. O fato é que a gente vai estudar, o fato é que aqui você é livre para poder produzir as provas taxadas, ou também provas nominadas pelo código, e também você é livre para produzir as provas inominadas ou não taxadas, desde que listas. Tranquilo até aí? O que eu estou falando para vocês é que o Brasil não adota o sistema da prova legal ou tarifada, mas tem rastro dele. Por que tem rastro dele? É só um resquício. Porque aqui você é livre para produzir as provas que você quiser, salvo a prova, salvo quanto ao estado das pessoas. Então, a única limitação que a lei penal faz, porque a lei civil faz, é a prova quanto ao estado das pessoas. Prova quanto ao estado das pessoas é o estado de nascido, é o estado de morto, é o estado de casado, é o estado de divorciado, e por aí vai. Então, a lei civil, assim como a lei penal, ela limita a prova quanto ao estado das pessoas pela certidão. Então, um casamento não vai conseguir ser provado pela foto do casamento, por testemunha dizendo que você casou. Um casamento não vai ser provado pelo vídeo. Um casamento, ele só vai ser provado pela certidão de óbito. E eu fiz até essa brincadeira com vocês no semestre passado, quando eu estava explicando isso. Pronto, valeu, Paloma. O Brasil não adota, tá? Sim. Então, o casamento, ele só pode ser provado pela certidão de casamento. Eu assisti um filme, né? É até com aquela menina que faz Jogos Vorazes. Eu não sei o nome dela, eu não decoro o nome de ninguém, infelizmente. Eu tenho um problema mental, tipo, a minha mãe, que minha mãe fumou maconha quando eu tava vivo, ou quando eu tava nascendo, porque eu não decoro o nome da galera. Mas eu fico pensando, caramba, mas como é que eu sou professor? Eu sei tanta coisa, né? Porque eu tenho conheço muita coisa, é impressionante, mas nome eu não sei. E o fato é que aquela menina, ela fez um filme quando ela era mais nova, um incrível filme. Eu nem gosto dela muito não como atriz. Ela já ganhou o Oscar 2 vezes, eu acho, e eu acho que ela fez coisas obscenas para ganhar.
Tô brincando, turma. A menina é talentosa que são. Eu que não curto muito o trabalho dela. Mas ela fez um filme que foi incrível. E que, para ela mostrar que o pai morreu, ela levou ela encontrou o cadáver do pai, sofreu pancreatioma, amassou, cortou as duas mãos do pai, mostrou pro delegado e jogou, ó, tá aqui, ó, meu pai tá morto. Que ela cortou as duas mãos do pai. Aqui não adiantaria você chegar para um juiz, para um delegado, só com as mãos dele, com a cabeça do cara. Aqui o óbito só se prova com certidão de óbito. O estado de nascido só se prova com certidão de nascimento. Ou com RG que você só tira se tiver a certidão de nascimento. O divórcio só se prova com a certidão de casamento averbado lá que você se divorciou. E essa restrição tá aqui, eu acho que é esse mesmo, Intersbone. E é muito bom esse filme, muito bom mesmo. Ela detona nesse filme. E aí, turma, no artigo 155, parágrafo único, diz assim, ó, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições da lei civil. Então aqui, para provar que o crime aconteceu, que o crime não aconteceu, para provar que eu estava no local do crime, que eu não estava no local do crime, fique livre para produzir o que você quiser, qualquer prova que você quiser, desde que lista. O que não dá é quanto ao estado das pessoas. O estado das pessoas, a lei penal, obedece às restrições da lei civil. E o que é que a lei civil diz? Que o estado das pessoas só é provado por meio da certidão. Certidão de nascimento, de casamento, certidão de óbito, e por aí vai. E para a gente acabar, turma, essa discussão, né, do sistema das valorações da prova, existe o sistema da íntima convicção do magistrado ou da certeza moral do juiz. Algumas vezes coloca do livre convencimento ponto, que a gente adotou livre convencimento motivado. Aí, às vezes, colocar livre convencimento ponto, pode ser que o autor esteja querendo falar da certeza moral ou da íntima convicção. Não curto muito isso, por isso que eu nem coloco aqui. O Brasil adotou só em um caso. A gente adotou numa matéria que vocês vão estudar comigo. Júri, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Então, o Brasil adotou só em um caso o sistema da íntima convicção da certeza moral. O que diz esse sistema da íntima convicção ou da certeza moral do magistrado? Ele vai dizer que o juiz pode decidir da forma como ele quiser e o juiz não precisa motivar. O juiz não precisa motivar. O juiz condena, o juiz absolve, o juiz extingue a punibilidade, o juiz faz o que ele quiser, de acordo com o que ele quiser, e ele não precisa dizer por quê. Ele não precisa motivar a decisão dele. No Brasil, tem um caso de íntima convicção? Tem. Quando? No júri, os jurados. Os jurados, o juiz, e aí vocês vão entender como é o procedimento do júri nesse semestre comigo, provavelmente vai ser, quando a gente acabar o procedimento ordinário e sumário, que a gente ainda está nele, ó, quando a gente acabar isso aqui tudo, aí eu vou falar do procedimento do júri, que é um tema bem legal também. E aí nesse procedimento do júri, vou falar que o júri, ele é adotado lá o sistema da íntima convicção, ou da certeza moral. Os jurados recebem 2 papéis, sim e não. Que são 7 jurados que formam um conselho de sentença. O juiz pergunta, o jurado absolve o réu? É a terceira pergunta do juiz. Você vai entender isso mais na frente, tá? Aí a terceira pergunta do juiz é, o jurado absolve o réu? O juiz faz pelo menos 3 perguntas aos jurados. Todas 3, o jurado responde ou sim ou não. E o jurado não é obrigado a dizer por quê. Então, quando o juiz pergunta, na terceira pergunta, o jurado absolve o réu? Se o jurado botar não, ele não precisa dizer por que não está absolvendo. Se o jurado botar sim, ele não precisa dizer por que está absolvendo. Então, no Brasil, a regra é que foi adotada a persuasão racional, o livre convencimento motivado do magistrado. Contudo, turma, existe como exceção a íntima convicção do juiz ou da certeza moral, que é no caso dos jurados que condenam, absolvem o cara que cometeu um crime doloso contra a vida e ele não precisa dizer por qual motivo. Deu para entender, turma? Tá dando para compreender? Deu para entender esses 3 sistemas? O Vitor, Sidney, eu li uma discussão
Muito interessante em relação ao 56, tendo em vista que a produção de provas de ofício, pois é, a gente vai conversar já sobre isso, Vitor, que realmente outra discussão que se tem é sobre o juiz produzir provas de ofício no processo penal que é garantista, entendeu? A gente vai falar dessa discussão. É a Jennifer Lawrence, é ela mesma, Gabriel. A Luísa, acho que o bom, e o Francisco, sim, bem tranquilo, show. Então deu para entender, turma? Revisem princípios da prova de teoria geral do processo, tá bom? Princípio da comunhão da prova, contraditória pela defesa, devido processo legal, isso aí você já sabe. Mas revisem. Então o que é que vocês têm que ver comigo aqui, ó? Vimos o conceito da prova, relembramos que estamos num processo penal acusatório, portanto garantista, falamos dos sistemas de valoração das provas. Turma, agora a gente vai entrar na parte das provas antecipadas, que é isso, para a gente terminar, tá? Terminar que eu digo o artigo 155. Então, que provas são essas? As provas, turma, elas têm contraditório. Mas a gente vai ver uma classificação das provas que tem contraditório diferido ou postergado. Eu quero estudar com vocês agora essa parte aqui, a parte final do 155. Está na lousa aí. Diz assim, ó, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação. Já conversei sobre tudo isso com vocês. Salvo as provas cautelares não repetíveis e as antecipadas. Então, provas cautelares não repetíveis e antecipadas são as únicas 3 tipos de provas que são produzidas na investigação, mas são provas. Lembra que a gente colocou aqui, ó, que a prova, como regra, é produzida na frente do juiz? Pois é. Então, o que a gente vai estudar agora são 3 tipos de prova que são produzidas na investigação. Então, o que a gente vai estudar agora são 3 tipos de prova que são produzidas na investigação. Então, provas, vou colocar aqui, ó, produzidas na investigação. E muito embora sejam provas produzidas na investigação, são provas. São provas. São provas porque o que mais caracteriza a prova é o quê? É o quê? É o quê? O contraditório. Então, o que a gente vai estudar agora são tipos de provas que excepcionalmente são produzidas na investigação. Vocês vão entender por que elas são produzidas no inquérito, por que elas são produzidas na investigação, mas são provas e essas provas, elas são produzidas na investigação, mas elas têm contraditório. A primeira é a prova cautelar. A prova cautelar, que a gente tem como exemplo, pessoal, interceptação telefônica, interceptação telefônica, homem, nossa senhora. Que nós temos também a busca e apreensão. A cautelar, como vocês estudam no processo civil, ela é o tipo de prova que ela é produzida para resguardar direito. Então a prova tem que ser feita logo, porque senão o direito não vai ser resguardado. Essa prova, ela corre o risco também, turma, a prova cautelar, ela vai ser logo produzida porque precisa, porque tem fumus boniuris, periculum libertatis, que aí a gente estudou isso no semestre passado. Essa prova, ela tem o contraditório diferido e depende de autorização do magistrado. E depende de autorização do juiz. Então, a prova cautelar, ela tem um contraditório diferido ou postergado e depende de autorização do juiz. Então, vocês estão ouvindo falar muito aí de busca e apreensão. Fizeram busca e apreensão no escritório do secretário da Saúde do Rio de Janeiro, do escritório do Itzel, fizeram a busca e apreensão no Instituto Lula. Busca e apreensão e interceptação telefônica são provas cautelares, que o juiz manda produzir, porque senão algum direito pode perecer, aquela prova pode ser destruída,
Então, como cautelar, o juiz já manda produzir. É uma prova que vai ser produzida na fase de investigação ainda, mas é prova. Ela depende de autorização do magistrado e tem um contraditório diferido ou postergado. O que isso significa? Depois que a interceptação telefônica foi feita, houver a degravação e foi juntada ao processo, depois que a busca e apreensão for feita, tiver o relatório e for juntada ao processo, só depois que ela acontece, isso vale também para infiltração de agentes. No Rio de Janeiro teve até um caso que o policial ficou infiltrado porque ele... Eu vou contar isso depois, talvez na live até do Instacrimes, Vitor, eu converso sobre esse caso. O cara ficou, nas manifestações de 2014, ele entrou na multidão só para a polícia militar conseguir controlar essa multidão, ver o que está acontecendo. Mas ninguém sabia, ele estava paisando. Ele foi conquistando a confiança e aí ele viu um grupo de pessoas que estavam cometendo crime. Aí ele conseguiu a confiança dessa galera, ficou infiltrado, não sei quanto tempo, fez relatório e tal do que essa galera estava fazendo para tentar evitar os crimes. O que é que o judiciário fez? Anulou essa infiltração. Porque a infiltração é uma prova cautelar e depende de autorização do magistrado. Você imagina como ficou puto, né? Esse cara arriscando a vida, ficou infiltrado, mas errado tá ele. A infiltração, a prova cautelar, como a infiltração, a interceptação telefônica, a busca e apreensão, depende de autorização do magistrado. Depois que ela é feita, ainda na investigação, quando ela é juntada ao processo, o juiz intima a outra parte para exercer o contraditório. É o chamado contraditório diferido ou postergado. A prova, turma, não repetível, como o próprio nome está dizendo, é a prova que não dá para repetir. Como, por exemplo, a perícia feita em um corpo. A perícia feita em um corpo não dá para repetir, turma. Então, o cara foi morto, tem que saber qual foi a causa mortis. E aí, o juiz, o perito, ele já faz logo, porque tem que liberar o corpo para a família enterrar. Então, provas não repetíveis são provas que são impossíveis de serem repetidas. Essas provas também têm contraditório diferido, e não dependem, e ela não depende de autorização do magistrado, do juiz. Então, as provas não repetíveis são as provas produzidas em inquérito que não vai dar para repetir novamente. Como, por exemplo, um exame feito num vestígio, um exame feito num corpo. Quando a gente estudou inquérito, eu falei para vocês que acontece o crime, a polícia chega lá no local para a perícia chegar. Aí a perícia vai fazer uma série de exames, uma série de perícias, e essas perícias feitas, quando não vai dar para repetir, são as chamadas provas não repetíveis. Essas provas não repetíveis são provas produzidas no inquérito, mas elas têm contraditório diferido. Se não tivesse contraditório, ela não era prova. E ela não depende de autorização do magistrado. Ela não depende de autorização do juiz. E, finalmente, para eu acabar aqui essa prova, existe também, turma, as provas antecipadas. Aqui, essa prova antecipada é quando tem o risco de desaparecimento da prova. Quando tem o risco de desaparecimento da prova. Essa prova, ela tem contraditório real. Contraditório real é o contraditório na hora. E essa prova depende de autorização do magistrado. Ela depende de autorização do magistrado. É a situação, turma, no caso concreto, onde a prova ela até daria para fazer depois, mas, por algum motivo, essa prova tem que ser produzida antes. Essa prova tem que ser antecipada. É o exemplo, a testemunha, risco de morte da testemunha, testemunha está em fase terminal, ou então a testemunha vai se mudar, ou ela vai se mudar para outro estado ou país. Então, nesse caso, pode ser que aquela ainda está em inquérito, a testemunha ocular é uma testemunha que
viu tudo, mas ela está em câncer, em fase terminal, ninguém sabe quanto tempo ela vai viver. Ou então ela informa ao juiz que vai se mudar, e ninguém pode impedir que a pessoa se mude. Aí o que é que se faz? Já produz a prova antecipada. Essa prova é o contraditório real na hora, ou seja, quem vai colher é o juiz. Então não vai ser na fase de inquérito, ainda vai, mas é o juiz que já vai determinar logo a oitiva daquela testemunha. A oitiva da vítima que vai morrer, ou então a oitiva da vítima que vai se mudar. Então, nesse caso, a prova antecipada até daria para fazer em outro momento. Mas, por alguma questão de logística, por alguma questão de morte, é necessário que as testemunhas sejam escutadas logo. Aí essa prova vai ter contraditório real, na hora, e vai depender de autorização do magistrado. Inclusive, a antecipada é a única que o magistrado vai estar lá. Então o magistrado vai logo intimar, eu sei que não começou o processo ainda, sou magistrado, eu sei que não começou o processo ainda, mas eu vou logo intimar a testemunha Vitor para ouvir. Aí eu intimo a acusação em defesa, mesmo ainda sem haver processo, para participar do interrogatório do Vitor. Por quê? Porque o Vitor vai morar na Austrália. E ninguém pode impedir o Vitor de morar na Austrália e o Vitor é testemunha ocular. Aí, nesse caso, se faz uma prova antecipada. Então, esses três tipos de prova, turma, a prova cautelar, a prova não repetível e a prova antecipada, são três tipos de prova, que ela é feita na fase de inquérito, e ela é feita na fase de inquérito, mas são provas. Por que são provas? Porque tem contraditório. Seja um contraditório diferido, seja um contraditório real, como é o caso da antecipada. Deu para entender, turma? Essa noite você já com prova, certeza. No caso que envolve organizações criminosas, e aí você tem, por exemplo, a testemunha X, testemunha Y, né, que elas não são identificadas. Você poderia produzir uma prova antecipada, já que essa testemunha sofre ali o risco de sofrer alguma lesão corporal ou até um homicídio? Em tese, Ana, sim, mas quem vai decidir a urgência em ouvir aquela testemunha, que vai depender muito do caso concreto, eu vou dizer para vocês, direito penal é casuístico, é caso a caso, caso a caso. Não é como o civil, que tem recursos repetitivos, porque todo caso é o mesmo caso, entendeu? Assim, daquela demanda. O penal, cada caso é um caso. Ah, mesmo que seja 2 roubos, 3 roubos, esse roubo foi diferente. Então, o juiz que vai analisar no caso concreto. Então, para responder, sim, é possível você pedir ao juiz que escute logo aquela testemunha antecipadamente, mas quem vai decidir a necessidade de ouvir aquela testemunha fora do padrão, fora do que é ordinário, que é ouvir depois, é o magistrado. Deu para entender, Ana? Certo, obrigada. Nada, maior prazer. E aí o Rassus vai acionar com prova. Turma, tem alguma dúvida aí no que eu estou falando? Sim, não, mais ou menos? Não, né? Perfeito. E aí, turma, o que é que acontece? Esse é o artigo 155. Para a gente só concluir a nossa aula, para a próxima aula, depois das provas, né? Aliás, próxima aula, já na quinta-feira, a gente vai falar de provas ilícitas, a gente vai falar de quando no processo penal o juiz pode produzir provas de ofício. Como o Vitor até já antecipou, é muito criticado o artigo 156, assim como o 155, porque ele meio que viola os dois, o sistema acusatório com garantista, né, que é o nosso. Porque, nesse caso, o juiz criminal, quando ele produz prova de ofício, meio que ele está sendo parcial, né? Então, é por isso que o pessoal critica muito o fato do juiz produzir provas de ofício. Mas, tá valendo esse artigo 156? Sim, tá valendo. E ele é bem simples. Diz que o juiz pode produzir provas de ofício. Provas de ofício é sem ser provocado. Por isso que no iniciozinho da aula eu falei, ó, a prova pode ser produzida pela acusação, pela defesa e pelo juiz. O destinatário da prova é o juiz. A prova serve para formar o contraditório ou para formar o convencimento do juiz. Então, no processo penal, mesmo o juiz pode fazer provas sem ser provocado, o que é muito criticado, porque se ele está fazendo prova é porque o juiz quer provar alguma coisa. E o juiz deveria seguir o indúbio pro réu. Se ele acha que alguma coisa não está provado, segue o 386 que manda ele absolver. Só que aí ele pode produzir provas para poder ter prova para condenar o cara.
Tá dando para entender? Então, assim, isso é muito criticado porque viola o sistema acusatório garantista, que é o nosso, que é o que a Constituição manda. Mas, muito embora haja essa discussão, o artigo 156 está valendo. Então, o juiz vai poder produzir provas antes de começar o processo penal e pode produzir provas durante o processo penal. Quando? Alguém quer falar? Não, eu só ia complementar mesmo, porque, levando em consideração a presunção de inocência e a questão de que a onerosidade, nesse caso, seria para o Ministério Público produzir uma prova voltada para a acusação, quando você tem um magistrado tomando essa responsabilidade na produção de provas, há essa discussão que você falou, entende? Exatamente. Meio que fere, Vitor, até o sistema acusatório. Porque no sistema acusatório, a grande função dele é separar a função de acusar, de defender e de julgar. Porque até se aquela produção de provas ela fosse motivada, apresentasse uma justificativa por que eu estou produzindo aquela prova como o juiz, teria até um sentido, mas essa produção de provas que muitas vezes é só para formar o convencimento dele, às vezes se o juiz está pautando mais para o lado da acusação, ele vai produzir provas que venham a voltar um convencimento voltado para a acusação. Exatamente, violando até o 386, que manda que na dúvida ele tem que absolver, e não está produzindo prova. Quebrando do pro réu, pois é. Mas, Vitor, se ele produzir provas de ofício sem motivar no caso concreto, aquela prova e a decisão dele em produzir vai ser considerada nula, tá? Ele tem que motivar com base no caso concreto. Você, enquanto defesa, pode alegar que não houve motivação no caso concreto. E, como eu disse, o pacote de crime, que é a reação, né, do legislativo ao judiciário, mandou o tempo todo o juiz fundamentar. Mas eu, como juiz, por exemplo, colocando aqui uma situação hipotética, se eu tento justificar de forma abrangente, eu não especifico de forma muito clara por que eu estou produzindo essa prova. Digamos que eu afirmo, não, eu tenho uma dúvida quanto a essa circunstância sobre o fato, e eu decido, então, solicitar essa produção de provas. Poderia ser feito isso? Ou teria que determinar de forma bem específica? De forma bem específica e motivada no artigo 156. Não pode ser abstrata. Toda decisão abstrata, ela é nula. Olha onde é que ele vai ter que fundamentar, Vitor. Fundamentar no caso concreto. Então, ó, ele pode ordenar durante o inquérito ou durante a ação penal, ou seja, ordenar, o juiz pode de ofício, motivadamente, ordenar mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, para ser válida essa produção de provas de ofício pelo juiz, ele tem que justificar por que aquela prova é urgente e relevante e por que é necessário, adequado e proporcional ele está produzindo aquela prova. Se for com base no abstrato, pode recorrer, nem que você chegue no Supremo, o Supremo anula, muito provavelmente, aquela decisão do magistrado. Perfeito. Perfeito? Perfeito, pessoal. Então, o juiz não é assim, ele diz, vou mandar ouvir o Sidney, intimo o Sidney. Não. Por que a prova é urgente? Por que a prova é relevante? Por que a prova é necessária, adequada e proporcional no caso concreto? Ele não pode ir no âmbito abstrato, não pode. Mas, Vitor, se o juiz quiser burlar isso, ele manda um WhatsApp, o Dalaiol, pro MP, dizendo, ô MP, pede essa prova que eu defiro. Entendeu? Mas assim, num termo mais lícito, ele teria que fundamentar no caso concreto. E muito bem fundamentado. Então ele pode mandar produzir antes da ação penal, ou seja, durante um inquérito, e também durante a ação penal, essas provas urgentes e relevantes. E só durante a instrução criminal, antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, o inciso 1 fala de prova que ele pode produzir durante o inquérito ou durante o processo, de ofício, mas são provas que têm que ser urgente e relevante. E no inciso 2 ele vai falar que, se for para dirimir dúvida dele, ele pode mandar produzir provas de ofício, mas ele tem que fundamentar que dúvida sobre ponto relevante é esse. Então, nosso sistema acusatório garantista, por mais impressionante que isso possa parecer, ele admite que o juiz possa produzir provas de ofício. Deu para entender, turma? Vou parar aqui minha apresentação. Deu para entender?
Então, na próxima aula, a gente vai conversar sobre a produção de provas ilícitas, e depois que eu acabar de falar das questões das provas ilícitas, a gente entra nas provas em espécie. Aí tem a prova na outra semana, né, a avaliação de vocês, terça e quinta, e aí depois a gente volta nesse assunto. Deu para entender, turma? Tranquilo, né? Estão dizendo que sim. Vou parar a gravação. Acredito que a minha querida